Você sabia que um Estado pode ser gigantesco, com milhares de repartições, cargos e prédios, e ainda assim ser um Estado fraco? Essa é uma das maiores ilusões políticas do nosso tempo. Acreditar que quanto mais inchado o Estado for, mais poderoso ele se torna. Mas não é verdade. Um Estado forte não é um Estado cheio de burocracia inútil. Um Estado forte é aquele que cumpre sua função essencial: garantir a ordem, proteger a sociedade e administrar a justiça com legitimidade. Como disse Max Weber, o Estado é aquela instituição que detém o monopólio da violência legítima. E se ele perde essa função, não importa o tamanho da máquina, ele está fragilizado. O Estado forte não se mede pela quantidade de ministérios, de funcionários comissionados ou de leis criadas todos os dias. Um Estado forte se mede pela sua capacidade real de agir. É a habilidade de fazer cumprir as regras, manter a autoridade legítima e assegurar que as instituições funcionem sem depender do carisma de um líder ou da tradição de um clã. Para Weber, o que dá força ao Estado moderno não é um inchaço, mas a sua organização racional. Uma administração baseada em regras impessoais, burocracia profissionalizada e diferenciação clara entre o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Quando o Estado cumpre essa função de forma eficiente, ele é forte. Quando ele confunde seu papel, se intromete em tudo, cria cargos em excesso e se perde em burocracias, ele se torna inchado e, paradoxalmente, mais fraco. O problema do Estado inchado é que ele passa a existir não para servir o povo, mas para se alimentar. A política deixa de ser vocação e vira profissão. Como disse Weber, milhares de pessoas vivendo na política dependentes do salário público sem entregar resultados concretos. Cada setor quer aumentar sua fatia. Cada burocracia cria mais burocracia. E o cidadão comum paga a conta com impostos, inflação e serviços precários. Um Estado inchado é como um organismo obeso. Cresce para todos os lados, mas perde a agilidade, a vitalidade e a força. Ele até pode parecer grande e imponente, mas por dentro está enfraquecido, lento, incapaz de reagir aos problemas reais da sociedade. Muitos acreditam que a ampliação da máquina pública significa mais proteção ao povo. Mas Weber nos alerta que não é o tamanho que define a legitimidade do Estado, mas a sua eficácia em administrar os meios de poder. Um exemplo simples. Um Estado que cria 10 órgãos diferentes para fiscalizar a mesma coisa não é mais forte. É mais confuso, mais vulnerável à corrupção e menos capaz de agir. O poder real está na capacidade de aplicar a lei de forma impessoal, de punir o crime, de organizar os recursos públicos e de manter a ordem. Isso exige clareza de funções, hierarquia sólida e um corpo administrativo competente. Não exige inchaço. Quem mais sofre com o Estado inchado é sempre o cidadão, porque o inchaço não significa serviços melhores, significa mais custos, mais tributos, mais demora e mais distorções. É quando você paga caro e não recebe retorno. É quando a burocracia engole meses da sua vida para resolver algo que deveria levar minutos. É quando os cargos políticos viram moeda de troca e não instrumento de fortalecimento institucional. Já um Estado forte, ao contrário, se faz sentir na vida do povo de maneira direta. Segurança funcionando, saúde organizada, justiça que não demora décadas, regras claras que valem para todos. E aqui precisamos olhar para o Brasil. Nosso Estado é gigantesco, mas é fraco. Temos ministérios, secretarias, repartições estatais, agências reguladoras, mas a cada crise descobrimos que o Estado não consegue garantir o básico. Segurança nas ruas, hospitais funcionando, escolas de qualidade. Isso é o retrato perfeito do Estado inchado, enorme na forma, impotente no conteúdo. Enquanto não entendemos a diferença entre um Estado forte e um Estado inchado, vamos continuar alimentando a ilusão de que criar mais cargos, mais programas e mais repartições é sinônimo de governar. O verdadeiro Estado forte é enxuto, eficiente e legitimado pela confiança do povo.
Max Weber já advertia: a força do Estado não está na quantidade de funcionários, mas na sua legitimidade para exercer o poder de forma racional, justa e organizada. O Estado inchado é peso morto. O Estado forte é coluna vertebral. E essa diferença define se uma nação caminha para a ordem ou para o caos. É hora de despertar dessa ilusão. Não precisamos de um Estado obeso, precisamos de um Estado musculoso, capaz de agir, de proteger e de servir. Se você quer entender mais sobre a política, a filosofia e o destino do Brasil, inscreva-se no Instituto Zarael. Aqui buscamos a verdade, cultivamos as virtudes e lutamos pelo eterno.